Há mais de 2000 anos, na cidade de Belém, um acontecimento mudou o curso da história humana. Era o cumprimento de uma antiga promessa, quando o Filho de Deus, o Messias, veio ao mundo. Jesus nasceu de uma jovem virgem chamada Maria, escolhida por Deus para dar à luz ao Salvador. José, seu esposo, acompanhou-a em uma viagem longa e difícil. Não havia lugar nas hospedarias, e o Filho de Deus nasceu em uma humilde manjedoura, cercado por animais. Naquela noite, anjos apareceram aos pastores nos campos, anunciando a chegada do Salvador. O céu se encheu de louvor e alegria, pois o príncipe da paz havia nascido. Pastores e sábios de terras distantes vieram adorar o recém-nascido rei, guiados por uma estrela brilhante. Jesus cresceu em sabedoria e graça, vivendo entre os homens como um de nós. Aos 30 anos, ele iniciou seu ministério, pregando a chegada do reino de Deus, curando enfermos, restaurando vidas e perdoando pecados. Seus ensinamentos e milagres tocaram o coração de multidões, mas também despertaram a ira dos líderes religiosos. Na noite antes de sua morte, Jesus reuniu seus discípulos para a última ceia. Ele partiu o pão e ofereceu o cálice de vinho, símbolos do sacrifício que faria por toda a humanidade. Sabia que a hora estava chegando. No jardim do Getsêmani, Jesus orou em agonia. Sabia que enfrentaria uma morte cruel, mas se submeteu à vontade do Pai. Naquela noite, foi traído por Judas, um dos seus discípulos, e entregue aos seus inimigos. Ele foi levado diante dos líderes religiosos e de Pôncio Pilatos, o governador romano. Apesar de não ter cometido crime algum, a multidão clamava por sua morte. Pilatos, cedendo à pressão, lavou as mãos e entregou Jesus para ser crucificado. Jesus foi açoitado, coroado de espinhos e forçado a carregar sua cruz até o Monte Calvário. Lá, foi pregado à cruz entre dois ladrões. Em meio à dor, ele olhou para o céu e disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Após horas de agonia, Jesus clamou: Está consumado. O céu escureceu, a terra tremeu, e o véu do templo se rasgou em dois. Jesus havia entregado sua vida como Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Seu corpo foi colocado em um túmulo emprestado, selado por uma grande pedra. Guardas romanos foram colocados à porta para garantir que ninguém tocasse no corpo. Parecia que tudo havia acabado. Mas ao terceiro dia, ao amanhecer, algo extraordinário aconteceu. Mulheres que foram ao túmulo encontraram no vazio. Um anjo lhes disse: Por que vocês procuram entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui. Ressuscitou. Jesus ressuscitou dos mortos, derrotando o poder do pecado e da morte. Ele apareceu aos seus discípulos, trazendo paz e esperança. Com sua ressurreição, a promessa de vida eterna foi cumprida. 40 dias depois, diante de seus discípulos, Jesus ascendeu ao céu, com a promessa de que um dia voltaria. Sua vida, morte e ressurreição abriram caminho para a reconciliação entre Deus e a humanidade. Hoje, essa história de amor, sacrifício e vitória continua a transformar vidas ao redor do mundo. Porque Cristo vive, temos esperança. Porque Ele venceu a morte, também podemos viver para sempre com Deus. Este é o poder do Evangelho. A história de Jesus, o Salvador, que nasceu, morreu e ressuscitou para dar vida nova a todos os que creem.